Eu queria ler um texto da Palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 5. Paulo escreve essa carta à igreja em Filipos, e ele está fazendo algumas colocações para aquela igreja, e eu queria compartilhar com os irmãos, porque essa semana nós, quando estávamos nas minhas meditações diárias, que a gente faz, eu estava lendo esse trecho e me chamou muita atenção, o que Paulo está dizendo àquela igreja, o que em especial tem falado comigo também. Mas antes que ele escreva o capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 29 em diante, ele fala: olha, a vós foi concedido em relação a Cristo, não apenas crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então, antes que Paulo comece a continuar a sua carta, então ele faz essa colocação. Ele faz essa colocação àquela igreja. Ele diz: olha, a mim e a vocês, ou seja, a nós como igreja, não foi apenas concedido crer nele. Crer em Jesus, irmãos, é base fundamental para todo o cristianismo. Todo o cristianismo é fundamentado no crer em Jesus. Então Paulo diz: olha, igreja em Filipenses, a vocês, a mim, a todos nós, não foi dado apenas o privilégio de crer nele, mas se você crer nele, você também tem que estar preparado para padecer por ele. É aí que está uma parte difícil do Evangelho. Crer em Jesus é a parte fácil, é a cereja do bolo, tá certo? É a cerejinha do bolo, crer em Jesus Cristo. Eu creio, mas está disposto a sofrer pelo Evangelho de Cristo? É outra história. Então, irmãos, Paulo está dizendo: olha, então, obrigado, Giovano, muito obrigado. Cadê a companheira? Está sozinha, te abandonou? Obrigado, Roseli. Então, irmãos, vou tomar, tá? Então Paulo está dizendo: olha, eu creio, a igreja precisa crer, e a igreja também, se necessário, precisa padecer também por ele. E ele diz: olha, de que maneira? Tendo o mesmo combate que vocês vêem em mim, Paulo. Então Paulo chama para si a responsabilidade. Paulo nunca se excluiu da responsabilidade em pregar a Cristo, em sofrer por Cristo. Ele não apenas tinha a mensagem, mas ele tinha a vida, e ele associava a mensagem à sua vida. Ele era prático naquilo que ele ensinava. Ele diz: tendo o mesmo combate que vocês viram em mim, e agora vocês estão presenciando estar em mim. Aí no capítulo 2, que vamos ler agora: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, ou alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Ele diz: olha, então agora eu quero pedir a vocês: completem a minha alegria, completem o meu gozo, para que sintais o mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, que vocês
sintam a mesma coisa que eu sinto. Então, se vocês querem me fazer alegre, se vocês querem me tornar alegre, completar isso em mim. De que maneira? Sintam o mesmo, tenham o mesmo amor, tenham o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façam nada por contendas, não façam nada que venha trazer discórdia, ou por vanglória, ou por soberba, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, ele faz para mim esse fechamento dessa primeira parte, não apenas trazendo à memória daquela igreja o seu procedimento como servo de Cristo, mas ele diz: olha, transformem a minha vida em alegria, em gozo, tendo o mesmo sentimento, a mesma alegria, o mesmo procedimento. E ele diz aqui no versículo 5, de sorte que tudo isso que vai fluir na vida de cada um de vocês vem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele diz, então, de sorte, ou seja, que assim aconteça com vocês, que tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo Jesus era o Filho unigênito de Deus. Cristo Jesus tinha todo o poder, ele tinha toda a prerrogativa, mas Paulo diz: olha, ele tirou tudo isso de si, ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou-se de todas as prerrogativas que ele tinha. Ele se esvaziou para que ele não pudesse ou trazer, não por mínimo que fosse, a ideia que ele queria usurpar, ou seja, tomar o lugar de Deus. E ele disse, como homem, humilhou-se a si mesmo, ou seja, ele tirou todas as prerrogativas que ele tinha. E ele foi obediente, mesmo que ele tinha prerrogativa de não ser. E ele se colocou à disposição do Pai para morrer, e uma morte de cruz. Quando Paulo fala morte de cruz, ele está falando de uma morte horrível, de uma morte dolorosa, de uma morte vergonhosa, mas de uma morte que tinha um tremendo de um significado: tirar o pecado do mundo. O sangue de Jesus estava sendo derramado para tirar todo o pecado do mundo. Então Paulo diz: por isso Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo está nesses 11 primeiros versículos do capítulo 2, dizendo para a igreja: vivam em unidade de ação, de pensamento, procedimento. Eu lembro que assim que nós casamos, a Keila sempre me falava uma coisa que acontecia dentro da casa dela. Ela dizia que todas as vezes que eles brigavam, os irmãos brigavam, o papai e a mamãe botavam um de frente para o outro,
mandava abraçar, mandava beijar e ficar abraçado, né, um bom tempo, tá certo? E além disto, ainda tinha que sorrir, não podia ficar de cara fechada, tá certo? Irmãos, às vezes nós podíamos, ou eles podiam entender isso como um castigo severo, mas eu tenho que abraçar o meu irmão que eu acabei de brigar com ele, né, com o Júnior, que era o irmão abaixo de aquele é mais velha, não é? Eu tenho que ficar, e 10 minutos ainda, e só que isso tinha um ensino atrás de tudo isso. É para que eles, os irmãos, se acostumassem um com o outro, para que os irmãos acostumassem que, mesmo que pensassem diferentes, mesmo que não concordassem com o outro, eles precisavam se olhar, se abraçar e viver em união. Paulo está dizendo isto. E quando Paulo escreve essa palavra, irmãos, Paulo está dizendo que a nossa união, ela não é externa. A nossa união, ela é interna. Mesmo assim, pode haver a possibilidade de discórdia, mesmo vivendo em perspectivas diversas, diferentes, somos chamados a uma vida de união. Quem disse que eu tenho que pensar igual aos irmãos? Quem disse que os irmãos têm que pensar igual a mim? Mas uma coisa nós temos que pensar, nós temos que viver, mesmo não concordando com o meu irmão. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, usar do direito que nós temos para menosprezar, ou seja, fazer o que for com o nosso próximo. Porque se nós somos de Cristo, e a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo, nos esvaziarmos. Paulo estava dizendo àquela igreja que a igreja ela não era unida apenas por interesses particulares, mas estava unida de coração, de mente, de alma, e atraídos pelo mesmo poder do Senhor Jesus Cristo. E Ele, Jesus Cristo, nos encoraja, irmãos, a sermos unidos, a recebermos consolação de amor, a experimentarmos a compaixão do Espírito Santo, porque é o mesmo Espírito que opera em todos, e não apenas em um ou em alguns. Não existe, irmãos, benefício e nem beleza na desunião. Não existe. Diante de tudo que recebemos do nosso bondoso Deus, de que maneira nós devemos nos portar, ou de que maneira devemos retribuir, como Cristo fez. Como Cristo fez, devemos retribuir com um expresso amor na nossa união. Não é o fato de eu pensar diferente do meu irmão que eu tenho que evitá-lo. Não é o fato de eu querer algo diferente do meu irmão que eu devo evitá-lo. Isso não é união, isso não é comunhão, muito menos amor de Cristo que nos une, que nos liga. Se tem alguém que sempre pregou o amor, a união, a comunhão, foi Jesus Cristo. Em
todas as suas mensagens, ele pregou isto. E eu queria, muito rapidamente, não vou me deter muito nisso, nessa manhã, quais são os meios que nós precisamos para que possamos desenvolver uma boa unidade espiritual? O texto de Filipenses 2, de 3 a 5, nos mostra isto. Primeiro, nos incentiva a buscarmos um padrão diferente de conduta. Um padrão diferente de conduta. E o padrão diferente de conduta precisa visar a união e não a desunião. Por que eu vou pegar naquilo que me separa, se eu posso pegar naquilo que me une? Por quê? Então Paulo, ele nos ensina a nos apegarmos numa conduta diferente, um padrão de conduta diferente. Eu aprendi quando criança um corinho que dizia, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora tenho paz, porque eu tenho Cristo no meu coração. Então, irmãos, Paulo está ensinando aqui que nós precisamos nos esforçarmos ao máximo para nos unirmos uns aos outros, em amor, no Espírito, porque nós servimos ao mesmo Deus, nós servimos na mesma igreja, nós servimos ao mesmo Senhor. Então a primeira coisa que Paulo ensina aqui, ele nos incentiva a buscarmos um padrão diferente de conduta. A segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é que devemos incluir nesse padrão, excluirmos, diz, o egoísmo. Ou seja, é a orientação dada para desenvolvermos uma vida exemplar. Ou seja, vivermos um espírito de sempre procurar a conciliação um com o outro. Paulo também diz que deveríamos evitar o orgulho, a autopromoção, buscar a humildade, como Cristo foi. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele tinha o direito, ele era Deus, ele tinha o direito, mas ele não usurpou. Eu não vou tomar o lugar do Pai. Evitar o orgulho, evitar achar que é melhor que os outros. Mas Paulo ainda fala, busca a humildade. Jesus veio salvar os humildes, os mansos de espírito. Ele ouviu a oração dos abatidos. E outro meio que nos faz unidos, irmãos, é o cuidado um com o outro. É o cuidado com o outro, é estar ao lado do outro, é chorar com o outro, é sorrir com o outro, é sofrer com o outro. A ideia, irmãos, é que nós tenhamos sempre, ou pelo menos cultivarmos sempre em uma oportunidade de nos envolvermos com o outro. Coisa mais triste é dentro de uma casa, quando você vê os pais por um lado, os filhos por outro, sabe? Você não vê laços de comunhão, laços de amizade. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos, irmãos, olhar um pouquinho, não apenas para dentro de nós mesmos, porque nós temos a tendência, eu tenho essa tendência também, de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. O que é bom para mim? O que me interessa? Muitas vezes eu não olho para a comunidade, eu não olho para aquilo que Cristo quer fazer na vida da igreja.
E quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu só vejo imperfeição. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu só vejo orgulho. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu só vejo egoísmo. O que Paulo está dizendo? Que enquanto eu me ocupo com meus próprios interesses, quando eu me ocupo em satisfazer apenas aquilo que eu penso que tem que ser feito, o que é certo, o que é direito, eu deixo de me importar com todo. Eu me importo com não me importo com o todo. E Jesus Cristo e Paulo sempre foi aquela pessoa que se importava com o todo. Qual é o nosso padrão? Qual é ou precisa ser o nosso padrão, o nosso modelo? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi cuspido, foi chicoteado, foi blasfemado, mas quando ele chega na cruz, ele olha para aquela multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fazem, perdoa-lhes. A mesma coisa Estevão e tantos outros que a Bíblia nos cita. Então, qual é o nosso padrão? É Jesus Cristo. Foi humilhado, foi cuspido, maltratado, foi morto, mas ele não olhou apenas para as suas necessidades, mas olhou para os outros como sendo alguém superior a ele. Irmãos, se nós entendermos isto, nada e ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E seja as circunstâncias que for, jamais eu vou olhar para o meu irmão com qualquer outro sentimento que não seja um sentimento de amor, de compreensão, de comunhão. Mas eu queria, irmãos, sinceramente, deixar com esta igreja esta mensagem de paz, de amor, de comunhão com Jesus, para que nós possamos sentir a mesma coisa. Amém, igreja?